Boa noite a todos. Boa noite. Vamos Boa noite. iniciar aí mais um programa de educação permanente do CROMG. Queria agradecer todo mundo pela presença. Hoje a gente vai receber uma pessoa bem bacana que a gente já estava querendo há bastante tempo, que ano passado fez uma live com o nosso presidente, Dr. Rafael, para falar de estágios, mas hoje vai contar um pouquinho da história dele, para falar sobre empreendedorismo. Queria dar boas-vindas ao Dr. Guilherme Machado. Boas-vindas, Dr. Guilherme. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigado, eu que agradeço. Boa noite, os colegas. Como eu sempre começo lá no Dentista Gestor, olá, doutores. Para mim é uma honra estar participando mais uma vez aqui no CRO. Gostaria de parabenizar, né, por esse projeto, mais uma bela tacada dessa chapa do CRO que vem sempre inovando, vem sempre se destacando com essa nova odontologia, e saiba que tem total meu apoio. Eu me sinto lisonjeado de estar aqui podendo compartilhar um pouquinho da minha história. É importante deixar bem claro que não existe um dono da verdade, a gente que está sempre no mesmo patamar entre colegas, independente se for universitário ou mais tempo de formado, um bate-papo para a gente poder trocar experiências e, quem sabe, despertar algum insight, alguma coisinha que possa mudar, né, o jeito de pensar, de agir na odontologia, que é uma profissão onde eu sou apaixonado e que, se deixar, eu vou falando aqui até babar, viu? Que bom, mãe. Não, hoje a gente vai fazer um formato até um pouquinho diferente, né? A gente vai fazer mais um bate-papo. O doutor Guilherme Uhum. vai falar um pouquinho da trajetória dele, vai mostrar alguns vídeos e vai ficar bem aberto mesmo para interação com o público, né? Então, quem puder, quiser, pode já deixar suas perguntas no chat. O próprio doutor Guilherme vai intermediando esse bate-papo. Antes da gente começar, só queria te apresentar um pouquinho aí, porque, igual você falou, você já tem uma lista de coisas aí que você já empreendeu, né? Então, eu vou falar um pouquinho. Então, o Verdade. doutor Guilherme Machado, ele é graduado em 2007 pela Unicor, é implantodontista, fundador da Clínica Nobre, proprietário da Império Treinamentos, sócio do laboratório LaborClean, sócio da Liberty Odonto Comunicação, sócio da software Online Clinic, desculpa, e cofundador do Dentista Gestor. É isso mesmo? Isso mesmo, obrigado por me lembrar que eu tinha esquecido de colocar Império Treinamentos aqui. Olha, Ah, estava então tá. faltando isso daqui, né? Como eu disse, eu sou um apaixonado pela odontologia. Algum colega me falou que não está conseguindo escutar. Está todo mundo conseguindo ouvir, beleza e tudo mais. Quem quiser conversar, levanta a mão, só apertar o botãozinho de levantar a mão aqui. É uma plataforma que eu estou bem habituado a conversar com os alunos, fazer reuniões, então eu posso conduzir aqui até com certa tranquilidade. É, mas parece que está todo mundo ouvindo legal. Acho que está todo Então, mundo ouvindo. Qualquer coisa, só dá um joinha. Doutor Guilherme, fique à vontade. A gente está aqui. Vou pedir para todo mundo só respeitar a vez do outro, né? Na hora que um estiver falando, desconectar o áudio ou então deixar aqui pelo chat e deixar os nomes aqui no chat sempre. Tá bom? Obrigada, viu, per- gente? Fiquem à vontade. Boa aula. perfeito, Flávio, perfeito. E complementando, né, a minha sequência de elogios, bastante interessante esse tema que o CRO se predispôs a conversar, a dialogar, falar de empreendedorismo, automaticamente nós vamos falar de dinheiro na odontologia, falar de valor, custo, falar de venda na odontologia é sempre um grande desafio, né? A gente que tem sempre que respeitar o nosso código de ética. Eu sou um defensor do código de ética. Vamos imaginar que, se não tivesse o código de ética, o que seria da gente, né? Então, mas existe um tabu. Falar de dinheiro na odontologia é um absurdo, né? E nós vivemos numa era que isso vem se transformando. Falar de dinheiro não é pecado, né? O que é errado é você colocar o dinheiro acima de tudo. Mas vivemos uma era que as coisas estão mudando, as coisas estão evoluindo em vários segmentos e assim também na odontologia. Então, é um assunto que é muito polêmico,
mas está cada vez mais em evidência e as portas estão abertas para a gente sempre discutir, né? Antes de eu começar falando um pouco de empreendedorismo, tem um vídeo antigo que eu gosto muito dele, que está no YouTube, eu até separei ele, deixa eu colocar aqui para dividir a tela. Deixa eu ver se eu consigo dividir com vocês aqui. A gente só não está escutando, Guilherme. Ah, não escuta? Não. Ah, uma pena. Eu tinha que ter levado ele para outra plataforma. Mas não tem problema. Vamos até encurtar, porque é um vídeo de 6 minutos. Ele é um vídeo que depois eu vou colocar até lá na minha plataforma o título dele, que é um vídeo muito bacana, até para colocar para uma equipe, para a gente poder se motivar, né, no dia a dia. Aqui com essa plataforma direto no YouTube não vai sair. Eu tinha que ter colocado ele numa apresentação. Mas enfim, o Ô, tema desse Guilherme, você vídeo. pode colocar depois nas mensagens aí o link, quem sabe? Uhum, perfeito. Mas eu vou botar depois, senão a pessoa sai para poder ver o vídeo, né? Isso, Então vamos isso. botar no final, tá bom? Esse vídeo ele fala, traz uma mensagem do que a gente quer ser quando crescer. É uma pergunta que a gente faz para todas as crianças. Eu que tenho 2 filhos, eu já brinco com a minha filhinha, eu tenho uma filhinha que está indo para fazer 4 anos, e a gente já pergunta, né, filha, o que você quer ser quando crescer? Ela, dentista. Então, ufa, ainda bem, né? Eu falo que ela pode escolher a profissão que ela quiser, desde que seja ortodontista, endodontista, ela pode ter qualquer livre escolha dentro da odontologia. E foi isso que aconteceu comigo, né? Eu tive essa livre escolha, até por falta de opção, não tive nem a oportunidade de pensar em outra coisa por viver sempre dentro de consultório. Eu venho de uma família onde todos são dentistas, literalmente todos, podem falar 100%, tem uma meia dúzia aí de 2 ou 3 que não são dentistas, mas mais de 30 pessoas, se for contar, envolvidas com odontologia, desde tio, primos, minha família, meu pai, minha mãe, minha irmã e eu somos dentistas. E eu tenho um primo que eu considero um irmão de criação, que se vocês adivinharem a profissão dele, vocês irão ganhar a anuidade do CRO de presente. Brincadeira. Também dentista. Então, vivo no mundo da odontologia. Então, fui nascido, criado a minha infância dentro de consultório. Eu me recordo com 12 anos, 13 anos de idade, já puli numa prótese, num conserto de uma prótese no consultório. Se é certo ou errado, não vamos discutir isso daqui, mas uma vivência de consultório, fazia um consertinho de uma prótese, de uma PT, aquela prótese que abria no palato, eu já fazia o consertinho lá e ainda ganhava um dinheirinho porque estava habituado a viver dentro de consultório, né? Isso despertou em mim sempre um desejo de querer ser dentista. Logo, completei o ensino médio, fui para a graduação, como já fui apresentado, estudei na Unicor, sou da primeira turma da Unicor de Belo Horizonte. Na época, o campus era no Hospital Luxemburgo, o campus estava começando e tudo. Hoje a Unicor tem uma estrutura muito boa aqui em Belo Horizonte. Então, eu sou da primeira turma da Unicor. E me formei no final de 2006, colegial no início de 2017. E logo que eu me formei, muitos vão pensar que tive a sorte grande de estar numa família, de dentistas, e logo fui atender com a minha mãe, né, que tem um consultório, minha mãe atua até hoje, e tinha um consultório, tinha uma cadeirinha sobrando, mamãe disponibilizou para o filho, né? Eu, o filho mais novo até então, depois que chegou esse outro primo para morar com a gente, na verdade ele já estava, mas não tinha nenhuma ligação com a odontologia. Meu filho mais novo, fui atender com a mamãe. E nisso, fiquei fevereiro, março, abril, maio. No quarto mês, eu já não aguentava mais ser o filho da Gilda, né?
dentro do consultório, todo mundo falava assim, hoje eu vou ser atendido com o filho da Gilda. Isso sempre me incomodou muito, sabe? E eu queria um jeito diferente de fazer odontologia. E, ó, eu estou vendo a Carol aqui, a aluna do Método Dentista Gestor. E Carol, tudo bem? Isso sempre me incomodou, o jeito tradicional de odontologia que minha mãe fazia, aquele consultório individual, aquela odontologia de muitos anos, né? E eu consegui juntar um dinheirinho, eu juntei R$ 6.600 na época e tinha a possibilidade de eu montar um consultório onde a clínica hoje tinha o imóvel lá disponível, que minha mãe já reservava para aluguel, já reservava o aluguel, né? Ficou parado 7 anos, porque daria um bom consultório ali. E aí eu cheguei para minha mãe e falei assim, mãe, deixa eu tentar montar o consultório lá. E ela, com as suas razões óbvias, né, achou que não era o momento certo, sabe? E eu falei, não, mãe, eu quero tentar e tal. Você não, se você quer ir por sua conta e risco, vai, né? E nisso eu comecei, né? Fiz uma pequena reforma, o piso era taco ainda, então a vigilância já não permitia taco, cerâmica, da mais baratinha possível, comprei tudo financiado, porque afinal eu só tinha R$ 6.600, né? E comecei a comprar o que eu precisava, né? O que eu precisava? Comprei três longarinas duplas, né? Longarina é aquela cadeirinha onde sentam 2 pessoas. Fiz a pequena reforma, uma bancada, não tinha armário embutido. Eu gosto de deixar bem claro porque é bem clássico isso, não tinha bebedor, né, no consultório. E montei, né? A cadeira, eu ia financiar uma cadeira, e como os juros na época eram juros absurdos, eu falei assim, olha, eu vou te ajudar para você não fazer essa besteira de financiar a cadeira, mas depois você me paga, né? Então, assim foi o que aconteceu. Mamãe ajudou comprando a cadeira, mas o consultório não tinha bebedor, não tinha um armário embutido, não tinha televisão, né? Era literalmente 3 longarinas, um consultório de atendimento, uma bancada, e o meu armário era aquela maleta branca da época de faculdade, que eu nem sei se existe hoje ainda, né? Aquela que abre assim. As gavetinhas ficavam do meu lado, eu ia atendendo daquele jeito. Os instrumentais eram os instrumentais da faculdade, e assim eu comecei, né? Vamos imaginar um rapazinho de 20 anos de idade, me formei com 20 anos, né? Dentro de um consultório sem estrutura nenhuma, com uma placa que era uma faixa amarela, escrita assim, dentistas, né? Apenas isso, dentistas, uma faixa. E para piorar a minha situação, ainda tinha um camelô de CD falsificado, óbvio, que ficava na porta assim do prédio, não deixava ninguém passar porque ficava lotado. Ele vendia um CD do Bruno Marrone na época, que eu ficava entusiasmado. Eu falei, meu Deus, esse homem ganha dinheiro demais. Claro que não foi para frente, com o passar do tempo teve que sair, mas eu tinha lá como principal obstáculo uma barreira humana na porta do meu consultório por causa do CD. E assim eu comecei, né? Com 20 anos de idade, sozinho. Meu primeiro mês de faturamento, R$ 783, óbvio, né? Não tinha como vislumbrar muitas coisas, não tinha tanta possibilidade de marketing em rede social, era muito do boca a boca. E qual que é a primeira estratégia que eu tive? Lá em final de 2007, final de 2008, meu pai tinha um protético no consultório dele, e que ficou sem espaço, ele cogitou a possibilidade de dispensar esse protético. E eu falei, não, gente, é um protético. Montar um laboratório de prótese removível é uma das coisas mais simples que tem na odontologia. A dentista tem um pouco de dificuldade nisso, mas é um investimento baixo, não tem, precisa de tanto espaço, não precisa de tanta estrutura. O que é difícil é o protético, né? Eu falei, não, a gente não pode dispensar o Rafael, traz ele para cá. Peguei um cantinho, fiz um laboratório bem adaptado, e era tudo que eu precisava, né? Afinal, um moleque de 20 anos, sozinho, sem secretária, não tinha faxineira, era eu que atendia o telefone, marcava e estava lá esperando o paciente. Era o grande diferencial que eu tinha, né? O paciente chegava para fazer a avaliação, olhava aquele moleque, né? E o dentista recém-formado, ele é bem característico, né? O dentista recém-formado, ele parece que o jaleco não encaixa bem nele. A gente bate um olho no dentista recém-formado, a gente sabe que ele é recém-formado, não só pela aparência, mas a postura já condena, né, que ele é recém-formado. Então, o paciente chegava para mim
e ficava meio duvidoso, assim, falava assim, você que é o dentista? Eu falava, sim, sou eu. Na época magrinho, né, a gente engorda depois que, que forma, que casa, aí as coisas começam a desandar um pouquinho, né? Magrinho, todo esbelto, falou, sim, sou eu, vamos entrar. Laboratório próprio já tinha. Então, foi uma grande sacada, porque o senhorzinho não tinha um motivo para confiar naquele rapazinho. E logo começava a avaliação, ele perguntava o preço da prótese. Muitos vão assustar, 2007 era outra história, mas eu me recordo muito bem que uma dentadura, uma PT, custava R$ 70 no meu consultório. E o paciente ficava entusiasmado, pô, R$ 70, você me entrega quando? Eu, amanhã. Então não tinha porquê, né, a pessoa duvidar daquele rapazinho, né? E essa é a grande sacada do empreendedor, né? Na época eu não sabia, hoje eu faço uma leitura que isso foi uma grande sacada de empreendedor, porque ser empreendedor vai muito mais além do que montar um consultório. Até porque eu separei alguns tópicos aqui que não necessariamente na odontologia você precisa ter um consultório para ser empreendedor, tá? Mas a grande sacada do empreendedor é querer fazer diferente, é querer inovar, é não estar satisfeito com o jeito atual. E basta a gente observar, né, em vários segmentos, como que os empreendedores vão se destacando com novas modalidades. A gente pode falar aí da Uber, né? Todo mundo fala muito todo mundo quer inventar o Uber de alguma coisa. Já tentaram inventar o Uber da odontologia, não sei se apareceu aí para você, né? O Netflix, olha só como é uma prestação de serviço, claro, totalmente fora. Nós somos da área da saúde, nós prestamos serviços de saúde, mas o empreendedor, ele está voltado para facilidade, né? E aí eu fui criando a minha essência, né? Vamos falar do iFood. Olha que maravilha que é o iFood hoje. A gente pede. Hoje a minha filhinha chegou para mim aqui e falou assim, agora há pouco: papai, o que nós vamos pedir hoje? Antigamente, pedir uma pizza, né? Tinha uma burocracia, você tinha que ligar para a pizzaria, a mulher tinha que narrar o cardápio todo para você. Você passava em frente a uma pizzaria, tinha um punhado de motoboy lá na frente esperando. Hoje é tudo muito dinâmico, né? Então, para o empreendedor, facilitou aquilo. Então, ser empreendedor vai muito mais além do que ter o seu próprio consultório, é pensar em inovação. E isso é possível na odontologia, isso é possível sem infringir os nossos princípios éticos, né? Não precisa ser o princípio ético que nos rege, é o princípio ético que cada profissional deve ter em respeito para com o colega. Então, assim, comecei a me destacar pela agilidade. Afinal, eu poderia executar uma prótese com custo muito baixo, porque eu tinha um protético lá dentro, meu custo operacional era muito pequeno, era só eu, né, que era todo o meu corpo clínico, meu quadro de funcionários, era só eu, muito diferente de hoje, que hoje já somos em torno de 67 pessoas envolvidas na clínica, mas teve toda uma trajetória que eu olho para trás e a gente consegue perceber essa pitada de empreendedorismo, né? Esse tema, eu fiquei muito feliz porque ele foi sugerido através da equipe do CRO, né? Falar de empreendedorismo na odontologia, e nisso abriu a minha cabeça. Poxa, mas eu vou falar de empreendedorismo, será que é só para dentista que tem consultório? E vamos pensar agora em possibilidades de empreender na odontologia sem ter o próprio consultório, né? Eu me lembrei de uma situação de um aluno que eu tenho, né, porque eu tenho um curso de gestão em odontologia, que esse aluno, ele praticamente montou uma empresa de formação de equipe. Olha que interessante. Quantos consultórios, né, pelo Brasil não tem a implantodontia, que é o caso dele, como um fluxo no consultório pela insegurança do profissional de não ser especialista na área, de começar a atender aquela especialidade. Esse colega, ele formou uma equipe de implantodontista, ele se tornou responsável, o dono da clínica entra em contato com ele, e e agora não sei se vai mais, mas ele designa dentistas da sua equipe, mas ele é o responsável técnico, tudo que um dono de clínica deseja, né? E ele repassa uma porcentagem de lucro. Olha que sacada, um empreendedor sem ter consultório dentro da odontologia.
Hoje a odontologia vive uma era do fluxo digital, né? Eu tenho fluxo digital dentro da clínica e é uma carência enorme de profissional nessa área. Para quem está na faculdade, para quem está começando e quiser abrir um pouco a mente, quiser abrir um pouco, sair um pouco do óbvio, dedique-se ao fluxo digital. Eu conheço vários dentistas que possuem clínica com fluxo completinho digital, carente dessa mão de obra. É uma mão de obra que tem muita procura, né? Mas o dentista, às vezes, vai no mesmo, aquele efeito manada, né? Continua naquela pegada do óbvio, que sai, faz um aperfeiçoamento, muitas das vezes indo para ter mercado e tudo, mas o fluxo digital é algo que permite também ser empreendedor. Olha só, se um dentista compra um scanner, né, já tem pessoas que fazem isso, compra um scanner e começa a andar com o scanner para cima e para baixo por um consultório, escaneando os trabalhos de várias clínicas, né, fazendo a sua agenda e podendo otimizar. Ah, Guilherme, mas o scanner é muito caro. O empreendedor não tem medo disso, né? O financiamento de um scanner com 2, 3 mil reais, 4 mil reais, você pega um scanner de ótima qualidade. E aí, você tem uma demanda de serviço muito enorme que vai pagar essa prestação tranquilamente. Porque uma característica do empreendedor é ser corajoso. Só que ser corajoso não é não ter medo, né? É fazer dar certo. Porque nem todo mundo que tem coragem é empreendedor, né? Uma pessoa que pula de paraquedas, ela não é empreendedor. Eu não pularia de paraquedas nunca. Não tenho coragem de pular de bungee jump, mas eu me considero empreendedor, né? Então a pessoa tem coragem. Carrego uma frase comigo do Silvio Santos que eu ouvi ele falando uma vez num programa de televisão e depois eu não vi mais. Eu pesquei essa frase que só tem sucesso na vida quem não tem medo do fracasso. A gente precisa respeitar as pessoas que têm momentos de vida diferentes. Às vezes a pessoa é pai ou mãe de família, né, não dá para arriscar tanto. É super respeitável isso. Mas também tem pessoas muito comedidas, né? Porque uma característica do empreendedor é ele conseguir fazer um planejamento rápido, executar um planejamento rápido. Porque tem gente que passa uma vida inteira planejando, e esperando sempre o melhor momento. O melhor momento, né, essa frase ela é falada em vários cantos, ele sempre foi ontem, mas o melhor no momento é agora, né? Então, não existe essa escora para quem é empreendedor. Outra característica do empreendedor, ser visionário, né? Ser visionário não quer dizer ter uma bola de cristal, é conseguir enxergar o resultado do que ele está querendo um pouco mais à frente, a médio e longo prazo. E uma característica do empreendedor que eu me identifico muito é saber começar com pouco. Isso, para os dentistas mais velhos, mais experientes, é mais aceitável o entendimento. Mas hoje a turma, muitas pessoas têm dificuldade de saber começar com pouco. Porque nós vivemos a era da aparência também, né? Isso daqui, ó, ajuda a gente pra caramba, mas nos trava muito. Porque todo mundo hoje quer um consultório bonitinho, com um armário planejado, com uma arquiteta bacana, com uma luz indireta e tal, põe uma fonte, uma televisão bacana. Porque está preocupado em postar e está preocupado em se demonstrar bem-sucedido, né? Então, se não for para ser desse jeito, não serve. Mas se a gente for olhar, a maioria das histórias de sucesso, ela começou bem pequenininho. E isso tem um porquê. Porque começar pequeno, você começa escalonando as suas preocupações, né? Você começa a ganhar experiência gradativamente. Ninguém começa no início sabendo lidar com vários dentistas, sabendo lidar com protético, sabendo lidar com um número grande de funcionários, sabendo lidar com um fluxo grande de pacientes, né? E é por isso que o mercado odontológico está sendo invadido pelas franquias, né?
Eu estou há 2 anos e meio no Dentista Gestor, e desde o início eu venho cravando que em 5 anos os consultórios pequenos serão praticamente extintos, né? Aquele consultório tradicional do dentista, ele e uma secretária, ou ele sozinho, né? Porque as pessoas estão em busca de imediatismo, né? As pessoas querem atendimento, querem experiência e querem imediatismo. Claro, né? Muitas pessoas pensam e falam assim, Guilherme, mas e a qualidade do atendimento? A qualidade é imprescindível, né? Sem qualidade ninguém perdura. Sem qualidade é aquela franquia que abre e logo depois fecha, né? Mas é um mercado que está sendo invadido. Por quê? Foi percebido que tem muito potencial a odontologia. Eu fiz um levantamento, hoje o Brasil existem no Brasil 27 redes de franquias, tá? Estamos chegando a 3 mil unidades de franquias abertas por todo o país. E geralmente, né, eu recebo muito contato de dentistas desesperados, não está abrindo não vamos falar o nome, né, mas está abrindo uma franquia tal aqui do meu lado e tal, mas calma lá, né? Se abrir uma franquia grande do meu lado, eu vou achar bacanérrimo isso, né? Vai trazer paciente para perto de mim, né? É um caminho que o mercado hoje fica mais aquecido, né? Volto a dizer, é sempre muito polêmico a gente falar isso, né? Dinheiro, mercado, venda, mas a odontologia precisa seguir esse conceito, respeitando a ética, para nós, dentistas tradicionais, não nos tornarmos um taxista do passado, né? Há muito tempo o taxista viveu acomodado, né? Ninguém tirava ele da praça, ter placa vermelha era super caro. Hoje eu nem sei mais se negocia uma placa vermelha, né? Não sei aí na sua região, mas pelo menos aqui em Belo Horizonte era algo surreal. Então, as franquias estão chegando. No Brasil, tem, em média, 50 mil clínicas registradas no CFO. Nós estamos chegando a 3 mil. Em breve, nós vamos bater 10% das clínicas já terem uma marca, né? E se vocês observarem, quem está mais ligado em rede social e tudo, os sorrisos estão começando a ter marca. Guilherme, mas eu não concordo com isso. Concordando ou não, é uma tendência. Então, tem que saber caminhar conforme a tendência do mercado, né? É lógico, não devemos sucatear a nossa profissão, entrar numa guerra por preço. Quem já teve a oportunidade de viajar para países fora, como Portugal, que é permitido falar de preço, se assusta na hora que você abre um jornal e tal, você vê uma revista falando lá, clínica, implante, 900 euros, 600 euros. Eu, pelo menos, fiquei surpreso e sou contra isso, né? Mas, voltando um pouquinho da minha história, né? Então, nós estamos lá em 2008, 2009, tive a oportunidade de expandir, né? Peguei uma salinha ao lado, hoje a clínica continua no mesmo lugar, um prédio bem antigo, estou bem no centro comercial aqui do Barreiro. Tive a oportunidade de pegar uma salinha ao lado, né? Lembro da expansão, a gente quebrando a parede e tal, isso foi bem marcante. Logo peguei a salinha, pus mais um consultório e fui convidando mais dentistas para atender, né? Mesmo com um consultório, eu já tinha a minha equipe, que era a minha irmã, dentista endodontista, e uma tia que era ortodontista. E ambos, né, minha irmã tinha um consultório no quarteirão de baixo e minha tia no quarteirão de cima. Eu poderia muito bem indicar para elas, vai lá, faz a endo e volta aqui para fazer a peça. E assim também para o paciente de orto, olha, vai lá, põe seu aparelho quando você voltar. Só que eu sempre tive para mim que o paciente é o nosso maior patrimônio. Se eu fosse o paciente, eu não gostaria de ficar zanzando para um lado e para o outro, né? Então, eu convidava minha tia e minha irmã para fazer o tratamento no meu consultório. E, automaticamente, tinha sempre um repasse para mim, né? Eu achava uma maravilha aquilo na época, né? Opa, olha, eu consigo até ter uma rentabilidade aqui, sem, de fato, estar atendendo. Mas a grande verdade é que o meu interesse era não
correr o risco do meu paciente experimentar outro consultório. Por mais que o dentista que eu estivesse encaminhando fosse extremamente íntegro e ético, é a opção do paciente, né? Então, eu custava ter aquele pacientezinho que entrou na época na faixa amarela, eu vou disponibilizá-lo em outro consultório, né? Eu não sou muito a favor disso. Então, outro consultório, logo em seguida já tive a terceira cadeira, e aí eu precisei ampliar, né? Fui contratar a minha primeira secretária, a minha primeira funcionária. Isso quase um ano de consultório sozinho. Na época, só eu e o protético, né? Só que ele ficava lá no cantinho dele e eu que ficava na linha de frente. Fui contratar a Rose, minha primeira secretária. Sou muito grato a ela. E a Rose, ela tinha um probleminha que ela sofria a síndrome do pato, né? A Rose, ela era secretária, auxiliar e faxineira. E a síndrome do pato nada mais é do que o pato nada, anda e voa, só que não faz nenhum dos três direito, né? Então essa era a Rose, mas ficou comigo, a gente ficou uns quase 2 anos, ela foi fundamental nesse meu processo, só que quando a equipe começou a crescer, precisei de mais uma secretária, precisei de mais uma auxiliar, não deu certo. Então logo eu tive que desligar a Rose, porque muitos dentistas sofrem com isso, de ter um funcionário de estimação, né? E esse funcionário de estimação, tá comigo há tanto tempo e tal, mas o perfil desse funcionário, ele é de consultório unitário. Ele é de consultório só você e ele. E na hora que você precisa crescer, o empreendedor, ele tem que saber o momento de romper, né? Porque toda parceria, ela foi feita para terminar um dia. Se não terminou ainda, ótimo, mas se não está sendo rentável, se não está sendo interessante para a empresa, para o projeto, a gente não deve ficar protelando, porque isso nos custa caro. E é muito comum a gente ter aquele funcionário que não rende muito bem e a gente ficar com receio. E manter um funcionário inadequadamente na nossa empresa, porque o consultório, independente do tamanho, ele é uma empresa, além do prejuízo que ele te dá, ele te tira a oportunidade de conhecer o bom. O funcionário ruim, ele te tira a oportunidade de conhecer o bom. Não quer dizer que trocar vai trocar para melhor. Pode ser que seja para pior, mas aí você tem a oportunidade de trocar de novo até acertar, né? E a Rose tem um fato engraçado, que logo que eu contratei ela, né, e eu fui todo empolgado, né, todo inchado lá pro contador. Eu lembro do percurso certinho, o contador aqui perto. Eu moro pertinho da clínica, tá, gente? Quando eu aponto aqui, é porque a clínica está aqui do lado mesmo. Eu vou 3 minutos a pé para a clínica. Graças a Deus, melhor coisa que eu fiz na vida. O contador, estava indo ao contador e nesse caminho, no percurso, eu encontrei com uma pessoa muito importante para mim, né, que exercia uma influência muito grande no caminho. E quando eu encontrei, cumprimentei, conversei, ela me perguntou, onde você está indo? Aí eu falei, estou indo lá no contador, porque eu contratei uma funcionária para registrar, né, e tal. Essa pessoa falou assim comigo, Guilherme, cuidado, você vai trabalhar para pagar funcionário, e sem contar que te roubem. Naquele momento, eu tinha 2 opções, ou voltar com o rabinho entre as pernas, né, e acatar o conselho, afinal eu era um molequinho de 22 anos, ou continuar com o meu propósito e ir ao contador, né. Pelo visto, você já deve imaginar o que eu fiz. Fui ao contador. Qual que era a característica do conselho dessa pessoa? Não tem nenhum funcionário, não tem perfil de gerir equipe, então automaticamente era só esse conselho que ela poderia me dar. Mas eu confesso que eu não fiz essa análise na hora, tá? Mas essa análise eu consigo hoje lembrar muito bem e fazê-la conforme o resultado que essa pessoa tem hoje na vida. Então, para a gente escutar conselho, a gente precisa também ter muita sabedoria, porque as pessoas nos dão conselho não é por maldade, às vezes um conselho que não vai, pode te impactar na vida, não é por maldade dela, não, né? É o que realmente, de fato, passa na cabeça dela, mas nem sempre as pessoas estão certas disso, né? Não estão certas com esse ponto de vista. Então, deixa eu ver aqui da funcionária Rose, falei. E aí a clínica foi crescendo, mais funcionários. E em 2012, eu fiz o meu grande investimento, né?
Em 2012, teve a oportunidade de eu pegar o terceiro andar do consultório, né, um apartamento, o terceiro andar do prédio. O apartamento era do rapaz do camelô que ficava lá na porta, deu problema com a polícia e tal, ele teve que desocupar o apartamento, e aí eu fiquei livre do camelô na porta e com um apartamento grande para fazer uma ampliação. Para eu não deixar nenhuma outra pessoa entrar, eu aluguei, sem saber o que fazer, né? E eu entrava lá, abria a porta e falava assim, o que eu vou fazer com isso daqui agora? Porque o prédio era todo residencial e eu fui transformando ele para comercial. Então, desocupava um apartamento, eu pegava. E essa unidade ficou disponível em 2012. Eu fui matutando e vou colocar uma radiologia aqui. Foi a grande sacada, foi a virada de chave, foi o que hoje eu falo, que se eu fosse montar uma clínica nova, né, se eu for montar uma clínica nova, primeira coisa que eu compro não é uma cadeira do dentista, porque eu atendo o paciente se for uma cadeira de plástico, mas eu adquiro uma panorâmica. Porque a panorâmica, ela muda o patamar e muda todo o processo dentro da clínica, né? Aí eu já tinha me formado em implantodontia, já tinha um fluxo de paciente de implante, mas eu perdia muitos pacientes para a radiologia. E o que é perder o paciente para a radiologia? É quando você faz o pedido, o paciente vai e você fica a ver navios, fica dependendo da boa vontade dele de voltar. Hoje eu oriento os alunos do método dentista gestor, beber uma aguinha aqui. Como eu disse, se deixar eu vou falando, hein? Mas as histórias, às vezes, sempre conectam, né, com alguma questão da gente. Oriento fazer a parceria com a radiologia, o paciente pagar na clínica e levar um voucher para você ter pelo menos uma percepção e poder conseguir colocar o paciente no seu radar, se ele fez ou não, porque vai te enviar, né? Mas perder paciente para radiologia nos custa muito caro. E na época, um amigo meu que estava indo para uma feira de radiologia me incentivou, fui a Foz do Iguaçu, montei no aviãozinho, pum, Foz do Iguaçu, uma feira de radiologia, fui montar, comprar equipamento, sem saber nada de radiologia digital, já na época. Comprei uma panorâmica, comprei a impressora, comprei o sensor, fui comprando tudo que precisava. Na época, um investimento em torno de R$200 mil. Hoje está tudo muito mais acessível, né? Porque se você for fazer uma cotação da época, era o equivalente a $80 mil. E o mais interessante, a clínica estava crescendo, mas, pô, em 2012 eu estava com 26 anos, né? Eu tinha acabado de ir na Euroville, a loja da BMW aqui, comprado uma BMW zero. Um dos erros clássicos, né, de um recém-formado, já não era tão recém-formado, mas de um jovem profissional que quer ter um carro, quer gastar e tudo. Um dos erros clássicos, hoje eu oriento não fazer isso, né? Hoje eu oriento a não antecipar sonhos, isso te custa muito caro, mas fiz. Então fui para essa feira sem nenhum real no bolso. Foi tudo financiado via Santander. O boleto da panorâmica, eu lembro que ele era 24 boletos só da panorâmica, de 6 mil e alguma coisa, né? Eu rezava, cada boleto pago, falei, meu Deus, acaba e tudo. Mas, enfim, mudou o patamar da clínica. O faturamento em 2012. Quando eu comprei, o representante da marca, foi da Cavo, né, o instrumentário, falou que foi o primeiro que tinham vendido para clínica, para dentro de uma clínica, né? Era sempre para a clínica radiológica, estava naquele momento de transição do analógico para o digital. E eu até namorei um pouco o analógico, né? Alguns equipamentos usados, mas fui influenciado já ir para o digital, é a melhor coisa que eu fiz. Então, a panorâmica dentro de uma clínica não é artigo de luxo, é um artigo essencial, tá? E é algo que eu também oriento os alunos e que eu tenho uma casuística, né, de sucesso enorme, que quando coloca a panorâmica, a conversão ela aumenta muito mais. Embora a panorâmica sozinha não faça nada, né? Depende de toda uma técnica, depende de toda uma capacitação do profissional em ter o encantamento do paciente, de ter uma técnica de vendas e também conseguir ser um bom profissional tecnicamente. Mas estamos na era da agilidade. A gente pede um iFood, se pedir 50 minutos para entregar, a gente já acha ruim, porque a gente quer em 30.
Mas o que 20 minutos vai fazer diferença na sua vida? Né? Ainda mais se for à noite, você está por conta disso. 50 minutos chegar o motoqueiro na porta da sua casa, você não tem nem que pagar, você nem encontra com ele, se for o caso. Né? Aqui o porteiro sobe com o pedido. Então, olha essa comodidade. Então, o seu paciente, ele também quer isso. Então, o senhorzinho que ficava encantado que eu entregava uma prótese no preço extremamente acessível, em 2007, de um dia para o outro, e o meu paciente que até hoje fica encantado que ele consegue tirar uma panorâmica, ele consegue tirar uma periapical com agilidade, isso aumenta a conversão. Isso é empreendedorismo. Isso é empreender em fazer o diferente. Isso em 2012. Uma grande coisa que eu fiz também foi, eu não sei a data ao certo, mas foi antes de 2012, foi começar a aceitar cartão de crédito. Para muitos, óbvio, Guilherme, normal aceitar cartão de crédito. Nananina, não. Aqui na minha região, eu fui um dos pioneiros nisso, tá? E eu vi bastante, porque tá tão perto, né? 2010, 11 anos, mas há 11 anos atrás, basta lembrar que quem tinha cartão de crédito era rico. Eu ouvi falar muito isso. Olha, pobre não tem cartão de crédito, mas estava começando a ter esse mercado. Né? Quem lembra que o Banco Santander, antigo Banco Real, abriu a conta universitária e dava um cartãozinho de R$ 600 de crédito para os universitários. Né? Foi uma grande sacada do Banco Real para se tornar o Santander, porque depois foi negociado, para ter um número grande de correntistas com curso superior. Né? Abriu uma linha de crédito, uma conta sem taxas e tudo. Mas, enfim, comecei a aceitar cartão. Ah, Guilherme, mas você vai ter que declarar tudo, você tá doido, imposto. E, como eu disse, pobre não tem cartão, escutei isso várias vezes e continuei com o meu objetivo. O que aconteceu? Os dentistas começaram a trazer o paciente na minha clínica para passar o cartão, porque eles não tinham maquininha. E logo, eu comecei a cobrar uma taxa por causa disso, porque eu tinha custos em cima. Eu comecei a ter uma renda extra, mas logo isso foi extinto, porque cada um foi tendo seu cartão, mas fui o pioneiro. Passamos de 2012. Em 2014, com a receita muito alta, eu fiz o pior investimento da minha vida e automaticamente o que me fez mais crescer. Comprei uma franquia de uma pizzaria super tradicional aqui em Belo Horizonte e com o ego muito inchado, né? Que eu tinha um sócio também que a gente estava na crista da onda. Vamos montar uma franquia? Ele me convidou, vamos convidar? Eu falei, vamos e tal. Quanto nós vamos investir? Em torno, cada um investiu uns R$ 350 mil. Entre obra, equipamento, tudo. Fizemos uma baita casa no bairro de Lourdes, um bairro nobre aqui em Belo Horizonte. Inauguramos e esquecemos que a franquia vende um modelo de negócio. Né? A franquia não vende o sucesso. Ela não vende o resultado. Você depende, né, de trabalhar. Eu tinha o meu negócio, eu era dentista, e ele mexe com a parte de turismo e tal. Por fim, a gente se viu entregando chopp, nada contra também, foi uma experiência magnífica para mim, mas entregando chopp, fechando o comando, indo para o caixa, depois, no meu caso, de ter atendido de manhã, de tarde, no início da noite, ia para a pizzaria e, consequentemente, vendemos a preço de banana e ficamos livres. Foi uma carta de alforria em menos de um ano, todo esse processo. Mas por que foi o meu grande aprendizado? Eu percebi o tanto que a odontologia é maravilhosa. O tanto que a odontologia ela é rentável. A gente tem a impressão que no ramo da alimentação, vou vender uma fatia de pizza a R$ 8, não gasta R$ 2 para fazer uma fatia de pizza. Gasta muito mais que isso. É uma mão de obra difícil demais de um público de você ter uma equipe engajada. Quem tem aí parente com restaurante, pizzaria, padaria, sabe o tanto que é escravo do ramo, né? E eu consegui despertar novamente a paixão pela odontologia. E pensei assim, poxa, gente, o que eu estou fazendo aqui, sendo que eu ganho dinheiro numa facilidade danada lá, né? Lá que é minha praia. Então, depois disso, eu mergulhei de vez na odontologia. Comecei a ampliar, né? Aí eu já estava praticamente com o prédio todo. Hoje nós somos 13 consultórios lá.
Em 2017, eu abri um laboratório, tá, dentro da clínica. O meu protético, que chegou lá para mim em 2007, 2008, eu convidei ele para ser o meu sócio no laboratório. Eu entrei com o capital. Olha, preste bem atenção nisso. Na época ele estava descapitalizado, eu entrei com o capital para iniciar e depois ele veio me pagando, tá? Porque uma coisa que dentista não sabe fazer é sociedade, né? E para ser bem franco também, hoje eu até faria algo um pouco diferente. Não que eu esteja achando que tem algo de errado, mas a gente vai evoluindo. Mas dentista gosta de fazer sociedade de dois tipos, né? Ou para dividir despesa, vamos montar um consultório junto? Chega para a amiga da faculdade, vamos montar um consultório junto e vamos dividir as contas, né? Você faz a orto, eu faço a endo, a gente coloca um implante e a gente divide o que ganhar dele. Ótimo. Mas e as atribuições, né? Como eu disse, toda parceria ela foi feita para ter início, meio e fim. Como que a gente sai de uma sociedade? A gente já deixou isso tudo muito bem estipulado? Porque, tem uma pergunta? Porque o dentista, deixa eu ver o que só, se foi o tempo, que às vezes... Perfeito, vou responder a do Roberto aqui daqui a pouco. Pois é, mas lembrando aqui, Thaís, que a ideia de contar a história é para pegar insights, como a gente vai falando alguns pontos e vai conectando com a realidade de muitos, né? E a dificuldade do dentista em fazer sociedade é porque no início é tudo muito bom, né? A gente chama um colega para gerir um negócio no início, tem toda uma empolgação, mas com o percurso, né, da evolução de um negócio, as coisas vão ficando mais complexas. E aí, cada um pode começar a tomar gosto por outras coisas. E o grande divisor de uma parceria, de uma sociedade, é quando as pessoas começam a ter aquele entendimento de um estar dedicando mais que o outro. E aí é onde a vaca vai para o brejo, onde as coisas começam a desandar, né? Então, chamei o meu protético para ser parceiro, porque eu precisava de uma ampliação e fazer a clínica ficar autossuficiente, porque eu estava completamente incomodado com atrasos de laboratório, com falta de comprometimento dos protéticos que prestavam serviço para mim em seus laboratórios. Em 2017, ampliamos o laboratório para fazer uma clínica totalmente autossuficiente. Em 2018, a gente entrou para o fluxo digital para poder otimizar, porque a mão de obra é uma mão de obra muito escassa e muito complicada de conseguir também colocar na mesma filosofia. Então, o fluxo digital diminuiu muito o número de funcionários e também facilitou a agilidade, né? Então, entramos em 2018 no fluxo digital, tornando a clínica cada vez mais célere na entrega de tratamento, que é um grande diferencial hoje nosso, né? Fazer para um público popular um tratamento em poucos dias ou até mesmo no próprio dia o paciente aguarda. Hoje a gente tem uma suíte dentro da clínica que a gente recebe paciente do interior, que o paciente vem passar o dia com a gente e automaticamente no final do dia ele sai praticamente com tudo concluído ou bem adiantado, né? Por causa dessa celeridade. As pessoas não querem ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. Então, uma maneira de empreender é sendo esse ponto ágil, né? Chegando agora na reta final, em 2018 também começou o Dentista Gestor. Consequentemente, fundei a Liberty Odonto Comunicação, uma empresa voltada para publicidade de dentista, porque eu comecei a lidar com muitos dentistas, e eles me perguntaram, Guilherme, quem faz sua arte, quem faz seu site, quem faz seu tráfego na internet? Automaticamente, peguei as pessoas que prestavam serviço e uni, e agora temos uma empresa que eu vou intermediar e nós vamos prestar serviço para dentista. Mais uma sacada de possibilidade de mercado, né? Também tem uma ala na clínica que foi lembrada pela Thaís, que é a Império Treinamentos, uma ala de curso que a gente faz curso presencial, tanto de gestão, curso técnico,
e tudo dentro da clínica. E também comecei a expor, a disponibilizar o Online Clínica. O Online Clínica é um software que eu fundei em 2012, um software pessoal, tá? Um software que eu percebi a necessidade de melhorar a gestão da minha clínica. Eu fui atrás de um programador, um amigo meu, que na época não tinha tanto software no mercado. E era um software bem burocrático. Então, automaticamente, eu fui atrás do Gabriel. Falei, Gabriel, me ajuda, eu preciso alinhar os repasses para os dentistas e eu preciso deixar um fluxo mais saudável, porque os dentistas que ganhavam comissão na época faziam o tratamento cheio, né? Eu parcelava para o paciente e no final do mês eu tinha que acertar com o dentista o valor integral. Não há capital de giro que aguente isso, né? Era aquela sensação que muitos têm de trabalhar, ter fluxo dentro da clínica, mas não ter caixa, ter dinheiro a receber, né? Então, a gente elaborou uma maneira, hoje a gente não trabalha muito por porcentagem mais, mas a gente elaborou uma maneira de o dentista receber conforme o pagamento do paciente. Dividiu de 10 vezes, a sua porcentagem vai ser de 10 vezes. Nós temos o desconto automático de taxa de cartão, de maquininha, de custo com a maquininha de cartão, né, de imposto. Então, isso facilitou muito e deu mais uma respirada para a clínica para a gente conseguir continuar os reinvestimentos, né? E para finalizar todo esse percurso, em 2021 agora, a gente foi aprovado na ABF, Associação Brasileira de Franchise, e no segundo semestre, de 27 redes de clínicas do Brasil, teremos 28, uma delas sendo a Nobre Dentistas. Esse é o percurso que eu estou fazendo, ainda tenho muito a fazer na odontologia, mas é onde eu compartilho algumas estratégias e o que eu falo que é possível você começar pequeno na odontologia, aceitar ser pequeno e ir degrau por degrau, né? Deixa eu ver. Alice, mas legal, legal. Eu gosto de contar a história porque a gente pega o insight e conecta, né? Como empreender? O Roberto perguntou como empreender em época de pandemia, tá? Como empreender em época de pandemia? Na verdade, o empreendedor, ele não pergunta para o outro, né? São sacadas, tá? O segmento que menos sofreu com a pandemia, nós temos que aceitar que foi o segmento odontológico, tá? Tem outros segmentos que praticamente levou todo mundo à falência. A gente assustou muito no início, né? Eu me recordo no lockdown, no primeiro lockdown, foi o meu último dia de atendimento, inclusive, né? A pandemia me aposentou do mocho, né? Eu atendi até dia 20 de março de 2020. Foi meu último dia, uma sexta-feira. Agora não sei se foi dia 20 ou dia 21, eu sempre confundo, mas se eu não me engano foi dia 20. Eu atendi, eu me lembro eu falando com o paciente, olha, não tem que parar aí por uma semana ou 15 dias, a gente não sabe, né? Tá mandando fechar, vamos fechar e tudo mais. Fechei e fui para casa, né? Fui para casa, primeira semana, aquele desespero, contas a pagar, como é que nós vamos fazer? Vai renegociar, não sabia como que ia acontecer tudo. Liberou atender urgência. O que a gente fez? Colocou a clínica no formato plantão. Para isso, anunciamos, intensificamos o anúncio no Google, plantão 24 horas, e peguei 2 dentistas da minha equipe, que são completamente desengajados, entreguei a chave na mão deles e falei assim, olha, vai chegar gente aí domingo, final de semana, à noite, de madrugada, vocês atendem e vamos tocar o barco. E assim foi feito. Me ausentei do atendimento porque eu tenho doença de Crohn, né, uma doença autoimune, e a minha médica pediu que eu não atendesse. E com meninos pequenos, e logo depois minha esposa estava grávida, não, já estava grávida no início da pandemia. Com minha esposa grávida, a gente optou em não correr esse risco, né? Então, como empreender na pandemia? Meu último dia de atendimento foi dia 20, como eu disse, dia 20 de março, né? Eu fechei o primeiro trimestre de 2019 da clínica, janeiro, fevereiro e março, faturamento,
com um X de faturamento. Não vem ao caso o valor, que não é o foco disso, né? O primeiro trimestre de 2021, nós crescemos 4%. Ah, Guilherme, mas teve a pandemia, mas a pandemia afetou pouco, foi 20 de março, né? Nós fechamos o primeiro trimestre de 2021 com 53% de crescimento em relação ao primeiro trimestre de 2020. O que atribui isso? Eu era o principal dentista da clínica. Mesmo a clínica com fluxo legal, eu ainda era responsável, eu já fui responsável por 100%, óbvio, lá no início, mas por muito tempo eu fui responsável por 70% do faturamento. Nessa época eu era responsável por 30%, 40% do faturamento. E isso é muito ruim para a gente, né? A odontologia, ela é muito linda, ela é maravilhosa, ela proporciona uma qualidade de vida para o dentista muito boa para toda a família, né? Mas ela também mata. Essa semana eu recebi uma mensagem de um seguidor pedindo ajuda porque está com problema de saúde, um problema na coluna, que provavelmente foi a odontologia que ocasionou, né? Tem gente que entra em depressão severa, eu tenho um caso na minha família de depressão severa, tá? Tem gente que vive uma crise do pânico, né? E sem contar que tem gente que não consegue se cuidar por causa da odontologia, né? Tem gente que não consegue fazer um exercício físico, tem gente que não consegue ter uma rotina saudável. Basta a gente observar que dentista é o mais atrasado da turma, né? O dentista, se está no aniversário, num evento, quem que chega atrasado? É o dentista. Isso não é vida, tá? Então, por isso que eu levanto a plaquinha que é possível sim a gente viver da odontologia e não de ser dentista. É muito perigoso viver de ser dentista. É aquele convívio que a gente trabalha o ano inteiro, tira umas férias entre o Natal e o Réveillon, e quando volta tem que voltar trabalhando em dobro para tirar aquele prejuízo que ficou 10 dias sem atendimento e automaticamente ficou sem receita, né? Isso não cabe mais na era de hoje. Não precisa ser o vilão, né? Não precisa ser o explorador, tá? É muito taxado, isso diminuiu muito, né? Mas no Brasil, de uma maneira geral, a pessoa bem-sucedida, ela é taxada como uma pessoa que burlou alguma coisa, uma pessoa que está fazendo algo de errado, é um vilão, né? Ou tem alguma falcatrua ali por trás. Não existe isso, né? O que a gente precisa estar preparado é para encarar a nossa odontologia como um negócio. Eu bato muito na tecla que parcerias por porcentagem não é saudável para a empresa. Eu fiz um gráfico aqui que eu quero mostrar para vocês conseguirem enxergar um consultório, porque na hora que eu falo que eu fiz um fechamento do primeiro trimestre de 19, de 2020, de 21, muitos até assustam, falam, poxa, trimestre, olha como é que fica aparecendo o Jornal Nacional falando, é o fechamento do primeiro trimestre da balança comercial e tal. Não precisa complicar as coisas, não. Eu sou dentista, eu faço uma gestão na ótica de dentista, não é com nenhum MBA em estratégias de, sei lá, das contas de Getúlio Vargas, não. Isso tudo eu fui desenvolvendo. Mas eu aprendi que a gente avalia o crescimento de uma empresa com trimestre. Mas para a gente avaliar, a gente precisa de ter métricas, indicadores. Lá em 2012, eu tenho um software que ele aponta todo o crescimento da clínica e toda a sazonalidade, né? Não adianta a gente falar que janeiro é mais ou menos faturamento legal, fevereiro é ruim, novembro é bom. Tem um porquê. A gente precisa entender todo o X da clínica. E ter essa disciplina com os números, né? Muitos dentistas pensam que quando eu for grande eu vou ter um software. Não, a gente precisa analisar os números desde pequeno. Quanto antes, melhor. Né? Tem uma frase muito boa que tudo que é medido pode ser melhorado. Tudo que é medido pode ser melhorado. Se a gente não mede, a gente não tem parâmetro. Né? Então, e nós temos essa tendência a boicotar. Né? Nós temos essa tendência a deixar a responsabilidade disso para uma secretária. Só que ninguém melhor do que você para cuidar da sua empresa. Ninguém vai fazer o que você faria pela sua empresa. Né?
soa muito esquisito no ouvido na hora que fala consultório, empresa, né? O seu consultório é uma empresa, fazer venda, conversão de vendas. Eu entendo isso, sabe? Mas quando a gente abre um discernimento, uma tolerância, para isso a gente começa a ver que faz sentido e respeitando os princípios éticos, né? Então, voltando para o boom da pandemia, potencializei Google, né? Potencializei Google. Aí ficamos oscilando, abre, fecha, abre, fecha. Como a clínica já tinha o hábito de fazer o tratamento rápido, quem quer ficar indo ao dentista várias vezes? Então, vem e faça seu tratamento no mesmo dia, né? Eu desenvolvi uma habilidade de falar melhor, né? Graças ao dentista gestor. Os primeiros vídeos foram horríveis, mas eu faço campanha no Facebook levando informação para as pessoas, né? Levando como que funciona um protocolo, como que funciona, como que é a confecção, e isso gera uma conexão que eu tenho um diálogo com os pacientes, mesmo não atendendo, que eu consigo ter uma representatividade e fazer uma conversão sem depender de eu estar no mocho, né? E, coincidência ou não, esse crescimento da clínica eu atribuo pelo fato da melhor cabeça pensante não estar presa no mocho. A gente perde muito estando com a agenda lotada, né? Eu uso uma frase que é: dentista que atende muito não tem tempo de ganhar dinheiro, tá? Guilherme, mas você só fala em dinheiro, eu gosto da minha satisfação profissional em realizar sorriso. Sim, eu também. Sim, eu sou apaixonado pela implantodontia, eu sou apaixonado pelas minhas pacientes, as pacientes, as senhorinhas me adoram, os pacientes levam presente para mim até hoje, né? Só que eu tive que optar por isso, né? Eu tive que optar porque, quanto a números, não há argumentos, os números estão falando, Guilherme, não atende, né? Tanto é que estamos caminhando para finalizando um processo de franqueabilidade, porque o modelo de negócio foi testado e aprovado, né? Vamos conversar. Raquel Brito, qual a forma mais rentável, já que trabalhar com dentista por porcentagem não é rentável? Qual o critério que você adota com seus funcionários dentistas? Bela pergunta, Raquel. Funcionários dentistas, não vamos usar essa nomenclatura, são parceiros, tá? São parceiros. Qual a sua experiência em declarar recibos, declarar imposto de renda? Tem alguma? Olha, Sérgio, eu sempre trabalhei, só falando do Sérgio aqui rapidinho, com PJ, sabe? PJ, aí a minha tributação já entra limpa, não compensa ser pessoa física. Eu vou até gravar um podcast em breve com o pessoal da Contabilidade Minas, a contabilidade que me assessora e que eu recomendo. É inviável, tá? Começa no Simples Nacional, depois migra, a gente está indo para o lucro real agora, não compensa, você fica muito mais exposto na pessoa física, eu não sou fã disso não, né? Tem sempre uma mística, né? Ir para a pessoa jurídica sai mais caro, não sai, são vários benefícios. Vamos lá, deixa eu compartilhar aqui. Então, espero que vocês estejam vendo a minha tela, né? Que eu não estou vendo vocês aqui, não. Tá? DRE é algo que assusta, né? Essa pizza aí. Mas eu brinco que isso é a pizza que a gente faz em casa, que a gente nunca consegue cortar aquelas fatias que o pizzaiolo faz. Mas o que isso significa? DRE, demonstração do resultado do exercício. O que é isso? Tudo representa dentro de um faturamento, tá? Isso, quem tirar foto pode tirar, mas isso não é algo que dá para ser copiado. Cada um precisa ter o ponto de equilíbrio da sua clínica, né? E para quem está começando, é de extrema importância a pessoa ter o discernimento que nenhum negócio dá lucro logo de cara, tá? Existe um período de maturação
né? Existe um período para chegar num faturamento mínimo, para vislumbrar uma lucratividade. Então, não queira que logo no início você vai ter lucro, ou então que você esteja com um faturamento estagnado, que você vai ter uma lucratividade. Muitas das vezes você trabalha mais para poder cobrir o rombo, para pagar um parceiro, né, para pagar um laboratório, porque existe um custo mínimo para aquela empresa rodar, que é o seu consultório. Vamos lá, vamos entender pizza. Tá? Essa fatia azul, nós estamos falando de impostos, né? 14% de imposto, a minha carga tributária no momento. Nessa faixinha, então, no faturamento da clínica, 14% é a carga tributária. Ah, Guilherme, mas eu não declaro tudo e tudo mais. Isso é um problema seu, né? Você tem que considerar isso, porque é literalmente um problema seu, não é uma resposta, não. Né? Porque depois você pode ter uma surpresinha e o único beneficiado tem que ser você, né? Porque se você não declara e repassa para o dentista parceiro, numa hora de uma eventual multa, ninguém vai te ajudar a pagar, tá? Então você precisa considerar o seu negócio com a carga tributária cheia, porque nenhum negócio pode sobreviver e deve sobreviver por causa da sonegação, tá? Então, nós estamos falando aqui de 14% do meu faturamento representa a carga tributária. 1% de taxa de banco. Taxa de banco é custo de envio de boleto para cartório, emissão de boleto, tudo que entra, tudo que envolve o banco. Taxa de banco sem ser considerado taxa de cartão. Taxa de cartão está aqui no 3%, essa parte amarelinha. Estou rodando em sentido horário, tá? 14%, o verde amarelinho 1%, ó, o verde 1%, 3% amarelinho. Taxa de cartão. 14% vermelho, laboratório. Então, do meu faturamento, 14% equivale a custo com laboratório. Mas, Guilherme, você não falou que tinha laboratório? Sim, eu me pago. A clínica paga o laboratório. Porque senão vira um rombo sem fim. Eu não consigo ter precificação. Não sei se o laboratório está dando lucro ou prejuízo. Né? Então, o laboratório é uma empresa dentro da clínica. 14% do faturamento representa laboratório. 7% materiais. 7% é o gasto com materiais que nós temos. 25% é o gasto com... Vou deixar para depois, 25%. Vamos para o azulzinho. 7% é recursos humanos. Recursos humanos, secretária, auxiliar, serviços gerais, FGTS, passagem, tudo que gasta com funcionário nesse período. 6%, deixa eu acompanhar aqui, contas fixas. Atenção, conta fixa, tá? Contas fixas, caramba, são contas fixas. É tudo que eu pago todo mês, tá? Ah, Guilherme, então a CEMIG, se você não funcionar, a conta vai baixar, é óbvio, mas dentro de uma rotina, tá? Deixa eu colocar uma coisa que tem fotos da nossa radiologia. A gente terceiriza a pessoa para tratar as fotos e fazer a documentação ortodôntica. Todo mês eu pago o cara da foto. Lógico, se não trabalhar naquele mês, a clínica ficar fechada, lockdown, não vai ter. Mas isso é incomum, tá? Para facilitar, não é custo fixo, custo variável, não é isso não. É toda essa despesa que a gente tem imprescindivelmente aquele mês no funcionamento normal da clínica. Equivale a 6%, tá? Detalhe, Guilherme, seu áudio está mutado. Se você puder retornar aí ao Meet. voltou. Voltou, tudo certinho. Obrigada. Será que eu fiquei muito tempo sem falar? Não, Vamos não lá. foi bem na hora que eu te avisei. Perfeito, obrigado. Então, 6% aluguel. Ah, Guilherme, eu tenho um imóvel próprio, lá não pago o aluguel. Maravilha, bacana, parabéns. Só que você precisa colocar um aluguel que simboliza aquele valor que, se você não tivesse lá, você poderia alugar aquele imóvel. Afinal, tem um capital empatado ali.
né? Então, qual que é o valor de mercado? Seria R$ 2.000 o aluguel aí do seu consultório? Então, coloca no seu custo fixo. E se pague esse aluguel, tá? Para ter uma saúde financeira. A não ser que quem comprou o aluguel, e comprou esse bom, foi o dinheiro daquilo que você reservou estrategicamente, mas isso é muito difícil, tá certo? Você tirou isso do seu lucro, né? 1% aqui eu uni. 1% é manutenção e despesas extras, porque essa planilha estava fazendo 0,5%. Manutenção e despesa extra. Por quê? A clínica, hoje a clínica nossa lá está com 747 metros quadrados, ela tem manutenção. Manutenção de cadeira, de uma lâmpada de LED que dura 10 anos, segundo o fabricante, mas no fundo ela dura 6 meses. E aí ele te dá uma notinha e fala, garantia, como é que você troca isso? Baixa essa notinha, nunca acha, né? Enfim, manutenção, 1%, e despesas extras. Despesa extra, o que é despesa extra, Guilherme? Tem que botar um trem no correio, uma devolução de um paciente, né? Sei lá, algo especial, um aniversário que comemorou naquele mês, né? Apesar que lá na clínica nós temos de aniversário está entrando em despesas fixas. Tudo que surge, né? Então, junto com manutenção, somados 1%. 2% invisto em marketing, rede social, Google, Facebook, Facebook, Instagram, a mesma coisa, né? 2%. E 20%, o rosinha e o V25 que eu deixei para o final, fica da imaginação de vocês. Claro que não, né? 25% gasto com dentistas, tá? Repasses para dentistas, ok? 25% da representatividade do faturamento é para repassar aos dentistas. E 20%, rosinha, em homenagem à minha esposa, que eu entrego na mão dela, é o lucro da clínica, tá? Então não estou ouvindo isso, né? Porque se tivesse eu estava enrolado. Mas 20% é o lucro que a clínica tem que dar. Guilherme, mas uma clínica dá só 20% de lucro? Eu já ouvi dizer que dá 35%. Olha, difícil demais, tá? Muito difícil. 20% é um lucro extremamente saudável. É claro, se você conseguir englobar outras coisas, conseguir reduzir, mas você consegue perceber o tanto que está enxuto isso, né? Então, quando você consegue entender o seu negócio dessa ótica, facilita bem a vida. Então, 25% de repasse para dentista. Guilherme, então é fácil. Então quer dizer que se eu pagar 25% para o mundo, eu estou dentro do equilíbrio, né? Mas não é assim que funciona. A gente tem profissionais que produzem mais, que rendem mais para a empresa e outros que rendem menos. Então a gente precisa fazer esse... Deixa eu voltar aqui para ver vocês. A gente precisa conseguir enxergar esse equilíbrio. Percebe-se que se a gente tiver remuneração de 60%, 70%, não tem saúde financeira para a empresa. Guilherme, mas exploração não é justo. Se não é justo, infelizmente eu preciso fechar as portas, porque não dá, né? Eu estou aqui com fechamento que eu imprimi até de março e abril, demonstrar que tem muito custo envolvido nisso, né? Então a gente precisa achar que, meu custo com RH está de 7%, mas estou gastando só 5%, a sua lucratividade está mais alta, talvez você pode equilibrar com o dentista, ou então você pode contratar mais uma funcionária, você tem essa gordura para isso, né? E todo reinvestimento, eu, Guilherme, considero do lucro, tá? Tiro do lucro. Então, quando eu tenho algum reinvestimento, algum financiamento que eu compro, que eu adquiro, tiro sempre do lucro, porque penso eu que eu estou abrindo mão do lucro para reinvestir e potencializar lá logo ali na frente o nosso faturamento, né? A Carla Vasconcelos é aluna. É assim, Carla, essa notícia é de primeira mão aqui, tá? Não falei lá do nosso grupo, não. Fernanda perguntou se é melhor PJ, sempre melhor PJ. Fernanda, é raro o caso que ser pessoa física compensa na odontologia. Compensa quando você está logo no início, ou então se você vive no mundo da informalidade, porque não tem nada melhor do que a informalidade, né? Só você não cresce. E aí, quando você precisa adquirir algum bem, você não tem aquele dinheiro limpo, né? Você precisa ficar fazendo artimanhas que
está cada vez mais difícil, né? Está cada vez mais difícil, não é muito certo, né? Laís perguntou, não tem porcentagem para capital de giro? Ótima pergunta, Laís, ótima pergunta. Aquilo ali é uma porcentagem máxima, aquilo ali não pode ficar extrapolando aquilo, tá? E o capital de giro, ele fica estável na clínica. A gente tem um capital de giro que a ideia não é ficar usando. Se usar, é devolver e tentar devolver. Se vou supor, se eu como proprietário precisei tirar, eu tenho que ele, vou recolher do meu lucro, né? E a sabedoria é a máxima da odontologia, coisa que todo mundo sabe e que é muito difícil, né? Não misture pessoa física com a pessoa jurídica, não misture as suas contas com as contas da clínica. Ah, Guilherme, mas eu preciso pagar meu condomínio com dinheiro que vai entrar amanhã. Eu sei, a gente às vezes está pagando a conta com dinheiro que está entrando no dia. Estou olhando lá no banco para ver o que caiu de cartão e tal. Abra uma conta do mesmo banco, de preferência, pessoa física, crie o hábito de mandar o dinheiro para essa conta, pelo menos. Que no final do mês, você vai analisar o seu extrato, você vai ver quanto que você teve de retirada, tá? E um detalhe, os 25% de repasse para dentista, se você é um dentista atuante na clínica, você tem que se pagar, tá? Você recebe também. Você faz um acordo com você mesmo, né? Defina qual que vai ser a sua remuneração, mas que estava dentro do orçamento para a clínica. Porque senão a sua mão de obra está servindo para cobrir rombo. Tá certo? Deixa eu ver se eu deixei alguma pergunta. Estamos aí, se Se alguém alguém quiser. quiser, né, levantar a mão, fazer alguma pergunta por áudio, fica à vontade. Ô, Flávio, eu te chamei de Thaís aqui uma hora, você me desculpa. Não, tem Depois que eu problema conheço, não. mas tem Thaís na cabeça. Tem É isso. Tem aí querendo bater um papo, vamos prosear. Igual eu tô falando, se deixar, eu vou falando aqui até lá. Gente, outro assunto que também é sempre uma polêmica, né? Antecipação ou não? Fazer antecipação de recebíveis e cartão de crédito ou não? Ah, não, Guilherme, eu não faço antecipações de recebíveis porque eu preciso do dinheiro e tal, essa renda que vai caindo, né, mês a mês e tudo. Antecipação de recebíveis não é sinônimo de fracasso, de estar quebrado, de estar apagando incêndio, não. A antecipação, estrategicamente falando, ela é muito boa, sabe? Porque se você tiver uma operadora de cartão, que eu vou falar qual que é a minha aqui para vocês, na verdade, me manda lá no dentista gestor, né, que eu vou passar o contato da pessoa. Eu não posso falar qual que é a operadora, mas é uma das maiores operadoras do Brasil, e ela disponibiliza a pessoa física, tá? E você pode ter antecipação ou não, mantém a sua convencional e para você poder ter uma injeção de caixa rápido. Por quê? Você pode dividir para o paciente de 10 vezes e descontar apenas 5% do valor. Então, no tratamento de R$ 1.000, no outro dia tem R$ 950 na sua conta. E aí você pode pegar e pagar um laboratório à vista que vai te dar 10, 12% de desconto. É ter sabedoria para girar o dinheiro. Ah, Guilherme, mas eu preciso daquela renda que cai, né? Aquela bola de neve. Aquilo ali é muito bom mesmo. Mas a gente faz em paralelo uma renda por boletos, tá? Boletos eu comecei a aceitar na clínica em 2014. Até hoje, tem gente com muito receio de boleto. Um boleto bem feito, ele não gera tanto transtorno, tá? É uma consulta de CPF, fazendo todo o trâmite certinho, você consegue ter uma receita legal. E eu sempre oriento para os alunos do dentista gestor, ter o custo operacional da clínica, aquele custo quando se você abre a porta já está devendo, já coberto por boleto, né? Você coloca 3 datas de vencimento, 10, 20, 30, 3 momentos do mês, você tem aquela injeção de caixa para pagar suas contas, fazer repasse para o dentista, uma saúde financeira, uma liberdade para você fazer manobras com taxa de cartão, tá certo? Com antecipação. Guilherme, a gente teve a Thaís Soares levantou a mão aqui. Thaís, você quer abrir o microfone? Oh, não apareceu para mim aqui, não. Será que a Thaís está aí ainda?
Lauro Novi fez uma pergunta chique demais aqui, ó. Como me adaptar à nova odontologia? Os consultórios pequenos estão sendo extintos. Isso, né? É uma realidade. Isso tem acontecido muito com os dentistas mais experientes, né? Viveram momentos da odontologia que bastava ser dentista na década de 90. Eu lembro do consultório com a minha mãe. O consultório, ela sozinha, chegava a 30, 40 pacientes num dia. É algo que não tem explicação, né? Ficava lá de recepção, anotando os pacientes. Não, 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 não. Era uma coisa de louco, né? Hoje, isso não acontece com tanta facilidade. É preciso enxergar esse mundo, é preciso fazer parcerias com dentistas, é preciso tornar um consultório mais completo. Precisa de ter mais cadeiras? Não necessariamente. O ideal é ter, porque o custo para ter uma funcionária, uma secretária, ela consegue atender 2 cadeiras, né? Você consegue diminuir essa despesa. Mas com uma cadeira funciona bem, dá para funcionar, porque você não consegue atender aquele tempo todo na cadeira. Ainda mais os mais experientes estão mais cansados, né? Atende um turno e põe um outro consultório no outro turno, né? Aos sábados. Então, põe um dentista de endo, se não é sua praia, um ortodontista, ou até mesmo um implantodontista, né? E faça uma clínica multidisciplinar com um consultório apenas, não tem problema, não precisa ser só você, mas o seu paciente tem que ter um entendimento que ali consegue resolver todos os problemas que ele está passando, né? Ah, tá, Laura, sou acadêmico. Ah, não, Laura, isso porque tem muitos exemplos de odontologia tradicional. E o tradicional não funciona, infelizmente, nós estamos passando uma evolução. Ô, Laura, o meu conselho, cara, tenha um bom patrão, tá? Apesar que a odontologia a gente faz parcerias e tudo, mas a gente conseguiu, junto com o CRO aí, o benefício de disponibilizar estágios dentro de clínica. Foi um avanço tremendo isso, tremendo, tremendo, tremendo. Parabenizo novamente a chapa atual do CRO por ter batalhado por isso e ter conquistado, porque se todos os universitários tivessem a oportunidade de ir para dentro de um consultório antes de formar, a visão da odontologia seria outra, sabe? O entendimento de mercado seria outro, porque o mundo que é vivido dentro da faculdade, na graduação, ele não é um mundo real aqui de fora, eu diria assim, tá? Então, vá para o consultório, busque pessoas que tenham capacidade de ensinar, de orientar, que não queiram só explorar o estagiário, sabe? Se estiver sentindo assim, pule fora e vá atrás de outras pessoas e comece a viver esse mundo, sabe? Com o coração aberto, porque não existe o certo ou errado, tá? Mas é um caminho mais promissor. E sendo mais promissor, a gente fica mais satisfeito no dia a dia, porque também não tem paixão que aguente passar anos, anos e anos de frustrações, né? Guilherme, a Priscila Ferreira levantou a mão aqui. Priscila, você quer falar? Fale, Pri. A Thaís falou aqui que foi sem querer. Ah, Boa tudo noite, tudo ótimo. bem? Oi, Priscila, Tudo boa bem, noite. Priscila, tudo jóia. A minha curiosidade é a seguinte, você me trouxe alguns quesitos financeiros que, pelo entendimento que eu tenho, são quesitos de uma pessoa que já tem experiência no mercado. No início, tem algum erro assim específico que trouxe um aprendizado nesta questão financeira para você? Sim, nossa, se eu pudesse começar, né, começaria diferente, né? Mas erro, primeiro, antecipar sonho, né? O dentista, porque é o seguinte, Guilherme, eu estou falando da clínica, não, mas logo que a gente forma, a gente tem uma necessidade de autoafirmação muito grande. Eu demorei investindo na clínica, mas eu demorei a comprar o carro um ano. Mas eu comprei um carro de 40 mil, na época era um Gol G5, o Gol que tinha acabado de lançar, quem é mais velho e sabe aquela propaganda que tinha de Gisele Bündchen com o Sylvester Stallone, tal, aquela versão do Gol. Comprei o carro, tipo, o carro custava 35 mil, eu comprei ele por 36 vezes de R$ 1.533, né, antecipando o sonho, né, mas porque queria ter um carro zero para poder
mostrar para a turma que eu estava bem sucedido, sabe? Outro erro clássico que as parcerias, no início, parceria pequenas, até vai, porque a margem de lucro na odontologia, ela é muito grande quando é pequeno, sabe? Quando você começa a crescer, você precisa ir se ajustando, né? Mas a parceria por porcentagem que eu disse, e repassando para o profissional o valor integral, né? O valor integral sem descontar nenhuma taxa, sem descontar nenhum imposto, e o capital de giro vai embora, né? Aquela sensação que faz caixa e depois, na hora de repassar para o dentista, é sempre um sofrimento, né? O que mais me marcou foi isso, e do início também a fragilidade de não assumir o protagonismo, tá? Eu uso uma pulseira do dentista gestor aqui, que a frase que está nela é seja protagonista, sabe? Por quê? A gente trabalha no modelo de clínica, né, quando tem 2, 3, 4 dentistas com a gente, no modelo cooperativo, aquela sensação que os dentistas estão fazendo um favor, cada um vai com o seu jaleco, chega atrasado, tem uma filosofia, e a gente só consegue ter uma clínica com uma identidade se você, o responsável por ela, for o protagonista. Porque se cada um deixar por conta de cada um, é o que eu chamo da casa da mãe Joana, sabe? E é muito comum isso em clínica, por onde eu passo aí. Beleza? A Algo internet tá mais? lenta, desculpa, não. Obrigada. Obrigada pela proporção aí. Mas é isso. Agora, é tudo muito prazeroso. Investir em odontologia, né? Eu dei uma acelerada aqui, que o pessoal estava querendo conversar de pandemia, mas aqui, ó. Clínica, radiologia. A radiologia ela é totalmente interna para a clínica, tá? Gente, não compensa o mercado da radiologia. Eu não sei como uma clínica radiológica sobrevive, tá? É muito burocrático. O técnico de radiologia só pode trabalhar 4 horas por 20 horas semanais. É realmente bem, bem complicado. Laboratório o desafio é lidar com protético, tá? É uma classe com pouco comprometimento, claro, falo da maioria, né? Tem as exceções, mas é uma classe com pouco comprometimento. A gente sofre na pele muito com isso. Com as entregas de trabalho, foi esse o motivo que eu abri o meu próprio laboratório. O dentista gestor é algo que eu explorei muito no início da pandemia, porque eu estava em casa. Eu comecei a abrir a tela e comecei a conversar com os outros, né? Hoje eu tenho um perfil, se você olhar lá, fala, nossa, ele fala, mas tem 4.900 e poucos seguidores. Foi um perfil que eu comecei do zero, não é o meu perfil pessoal, né? E que foram indicando pessoas que a gente teve... eu vou te dar uma dica, Priscila, também. E que a gente teve até a conta suspensa mês passado por causa da briga pelo nome dentista gestor, tá? Então, uma dica também, registre sempre o seu nome, a sua marca no INPI. Não comece nada sem ter o nome. A minha marca Nobre é registrada, todas as marcas, elas são registradas. O dentista gestor começou de uma maneira despretensiosa, né? Eu fiz um curso de gestão e marketing de uma pessoa super conhecida aí do meio, né? E no grupo que eu estava, eu era muito participativo, e eu falava muito e tal, eu falava praticamente tudo dentro do grupo, e aos poucos as pessoas começaram a perguntar para mim, sabe, ao invés do responsável pelo grupo. E eu percebi que naquele curso muitas coisas eu já fazia e muitas coisas eu discordava e tinha um resultado, por que eu discordava daquilo. E eu abri o Instagram e falei assim, gente, agora eu vou começar a compartilhar aqui no Instagram. Os primeiros vídeos ficaram péssimos, mas a gente vai evoluindo, né, com o que vai fazendo. Fazer uma apresentação dessa dá um desafio, né? Eu sentei hoje à tarde, eu fui montar uma aula sobre isso, eu falei, quer saber, eu não vou montar, eu fiz uns rascunhos. Por que eu não vou montar? Não é desmerecendo, de maneira alguma, o evento, né? Mas é porque não sou eu, se eu tivesse montado, né? O tempo do empreendedor, custa muito caro. Se eu parar 3, 4 horas, não precisa, né? Não estaria sendo eu, né? Eu resgatei um vídeo que eu tinha lembrado e essa planilha eu fiz com o maior carinho para conseguir fazer a turma enxergar
tudo que engloba o faturamento da clínica. Tá, joia? Eu acho que nós estamos chegando na reta final, 1h30, e deixa eu ver se tem mais algumas observações aqui. Temos uma última perguntinha aí do Breno. Não, por mim, pode perguntar, viu, Flávio? Ele está perguntando, ó, quando tem que devolver o dinheiro de um tratamento ao paciente e o dentista que executou o procedimento não trabalha mais na clínica e já recebeu pelo procedimento, como que a gente entra aí nesse prejuízo? Prejuízo, né? O nome próprio já disse, Breno. Por quê? Exatamente. Por isso que eu estou fazendo uma mentoria agora, coletiva, que uma das aulas é a clínica tem que dar dinheiro. Nossa, Guilherme, mas é muito forte isso. Mas é preciso acabar com esse romantismo, porque a responsabilidade, ela é sua, a responsabilidade civil sobre um paciente. Se você coloca um dentista parceiro, é lógico que ele compartilha isso com você, mas é uma responsabilidade tremenda ter uma clínica. Não dá para ter uma clínica somente por ego. Ah, eu tenho uma clínica. E eu já fui assim, tá? A Priscila perguntou no início, erros no início, eu tinha colegas de faculdade e tal, da turma, de farra e tal, tudo trabalhando comigo. Eu ficava igual um pavão no meio deles. Olha, eu sou o chefe de todo mundo e tal. Mas, e no fritar dos ovos? Qual o retorno que isso dava? E olha a responsabilidade que está por trás, né? Não adianta você ir atrás desse dentista e falar, me ajuda a repassar aqui, não. A devolução é sua. Se tiver que fazer uma repetição, a repetição é a responsabilidade da clínica. Por isso que não pode levar a fatia grande do bolo. Mas uma coisa que eu já conversei com o nosso presidente, que eu já conversei com outros membros do CRO, eu sou a favor de levantar a bandeira para um piso salarial para a classe, e esse piso salarial, ele existe já, mas que ele seja respeitado e ter uma política em cima disso, de consequências para clínicas que assim não permitem, que assim não trabalhem, né? E também sou a favor, já expliquei isso um pouco para ele, de existir uma legislação para parcerias entre dentistas, porque no direito tem a lei de manicure ou salão de beleza, que rege a parceria entre prestadores de serviço de um salão de beleza, e muitos dentistas deixam de contratar, deixam de abrir uma oportunidade por causa do risco trabalhista, desse todo imbróglio que é ficar fazendo um jeitinho de uma parceria ou outra, sabe, para não configurar vínculo empregatício e tudo. Então, é algo que dá muito trabalho, é algo que envolve o Ministério do Trabalho, é algo extremamente complexo, mas que seria de grande valia para a nossa profissão. Ah, tá, o link. Jéssica Godinho. Ô, Jéssica, você é parente do professor Godinho ou não? Sou não. Ah, que pena, foi meu professor. Foi meu professor. A gente vai ficando velho, viu? Vai ficando velho. A turma vai chegando aí. Estamos conversados, gente. Foi um prazer enorme, tá? Quem quiser, entra lá no Dentista Gestor. Às vezes sai algumas coisinhas que presta lá e a gente vai compartilhando dia a dia. Tá bom? Mais uma vez, obrigado, tá? Perfeito. Doutor Guilherme, muito obrigada. Queria agradecer a todo mundo por estar aqui nessa noite de terça-feira. Lembrando que aí nosso programa de educação permanente está bombando, estamos tendo aulas semanais, às vezes mais de uma. Nessa sexta-feira a gente tem uma, na próxima segunda tem outra, na próxima quarta tem outra. É só entrar lá em cro.mg/PEP e fazer a sua inscrição. Amanhã já vai estar liberado o certificado de quem participou. E, doutor Guilherme, muito obrigada, está convidado novamente, viu? Quando quiser. Sempre que precisar, eu estou aqui para poder contribuir. Vamos precisar, com certeza. E eu falo de coração, tá? E como eu disse, não tem uma verdade, não tem... tem vários pontos de vista, a gente precisa se respeitar. Eu sou muito de uma odontologia popular, sabe? E a odontologia popular não quer dizer que é uma odontologia de baixo nível, não é isso. Né? Dá para fazer uma odontologia legal, levar coisa bacana para o nosso público. Eu sou extremamente fã disso. Talvez não é muito a realidade de algumas pessoas, mas creio que da maioria,
né? Eu sou apaixonado pela odontologia, pelo que a odontologia nos proporciona, pelo que a odontologia proporciona para a minha família, tá? Não vamos ter hipocrisia em falar nisso, e é isso. Contem comigo para o que precisar, e mais uma vez, quero parabenizar essa chapa do CRO, que realmente representa muito a nossa classe. Tá joia? Muito obrigada, doutor Guilherme. Por isso que compartilhar a experiência é tão importante. Pessoal, muito obrigada e boa noite para todo mundo. Fiquem com Deus, pessoal. Tchau, tchau. Até mais, tchau.